14 horas e 2 minutos da segunda-feira, dia 22 de maio de 2017. Começa agora mais um Salutes. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui direto do Morumbi para toda a internet, para todo o Brasil e para todo o mundo. Nós temos internautas que acompanham o nosso programa no mundo inteiro. Nós fizemos uma pequena live, deu problema no celular, ou na AltV, ou na internet, ou no espaço sideral, sei lá, alguma coisa aconteceu. Nossa live não foi para o ar. Foi maravilhosa, algumas pessoas curtiram ao vivo, quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, que curtisse. Infelizmente, assim é a vida. Hoje, o programa Salutes, na verdade, fala sempre sobre qualidade de vida e bem-estar. E a gente sempre fala que qualidade de vida e bem-estar é você estar bem com você mesmo, saber quem você é, viver seus potenciais positivos, também os negativos e transformá-los. Hoje o nosso programa vai ser bem especial porque nós vamos falar das vicissitudes que nós passamos na vida, algumas dificuldades bastante importantes, uns lutos bastante doloridos e profundos, mas capazes de transformar as pessoas. Eu recebi recentemente no Face ou no e-mail, não me lembro direito aonde, mas um texto de um pessoal espírita comentando de que haviam duas mães que perderam seus filhos. Uma sentou e chorou e não acreditava, ficou a vida inteira deprimida, achando que não merecia tal destino e ficou deprimida a vida inteira, até o seu próprio falecimento. E a outra entendeu que há desígnios maiores e que tocou a vida para frente, né? Reconheceu aquela difícil situação, aproveitou aquilo como uma situação importante para o seu engrandecimento espiritual, filosófico, até material, e usou o fato como um trampolim para a sua própria existência. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre dor, sobre luto, sobre como a morte pode gerar a própria vida e uma incrível história de muita dificuldade, mas de transformação. Uma transformação e de uma superação bastante importante. Eu tenho muito orgulho de trazer a pessoa entrevistada de hoje, porque é um dos meus anjinhos da guarda. Aliás, um dos principais. Em vários... Acontece, a gente esqueceu de desligar o celular. TV ao vivo é assim. Deixa eu desligar agora, de verdade. Em vários momentos da minha vida, com muitas dificuldades, momentos de vales, de dificuldade bastante profunda, esse anjinho aparecia. Vamos tomar um café? De repente, do nada. Vamos. E aí era um chororô só. E ela mais nova, pequenininha, magrinha, um pouquinho mais de 1,5 m, me dando um grande apoio. Parecia uma estrutura de um edifício de 20 andares. Daqui a pouco eu vou apresentá-la assim que abrimos o programa. Mas é realmente um anjo que sempre me ajudou em vários momentos muito difíceis. E quando eu soube da notícia que ela vai relatar no programa de hoje, eu senti praticamente como se estivesse junto com ela. Foi uma notícia difícil, foi dura, e que a gente sempre torceu para a superação. E ela deu a sua própria história, vai ser um exemplo, não só para mim, como para você, como para todas as pessoas do mundo, como se vive um grande luto e como se supera, como se transforma e se supera. Esse é um programa ligado diretamente com a vida. O Salutes é um programa que vive em ressonância com a vida. Boa, Fernando Borrego, acertou a vinheta. Parabéns a você. Yes. Fernando Garrido, recente aqui na AltV, mas está fazendo seu trabalho com magnitude. Ele está até empolgado. Às vezes ele se empolga demais, corre para cá, corre para lá. É um cara bacana. De vez em quando ele é bacana. De vez em quando é bacana. Parabéns, viu, Fernando? Vamos juntos fazer mais um excelente programa Salutes hoje, em que eu recebo... eu coloquei na sua vinheta... Eu não coloquei a sua especialização, nem a sua formação, porque nós não vamos falar nada disso. Nós não vamos falar de acupuntura, não vamos falar de fisioterapia, não vamos falar de pilates, não vamos falar de órgãos, emoções, circuito energético. Nós vamos falar de maternidade. Por isso eu tomei a liberdade de colocar no seu GC, que é esse texto que aparece para identificar, simplesmente mãe. O Fernando olhou para mim e falou, como? Eu falei, mãe. Mãe.
Eu estou falando de Maria Fernanda Jacó. Seja muito bem-vinda no Salutes. É um grande prazer recebê-la hoje, inclusive, para tratar de um tema tão difícil e tão bacana. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa oportunidade de a gente conversar, então, sobre mãe, né? É isso. Gostei. A Maria Fernanda tem uma bebê, a Ana Clara, que eu conheço a Ana Clara, já vi algumas vezes, a gente sempre toma café, eu conheço o marido dela, já tratei dela, tratei do marido dela. Aliás, depois você vai falar, antes de acabar o programa, da sua experiência com terapia neural. Falo sim, gente. É muito engraçado, porque eu cheguei para ela e ela falou assim, eu faço terapia neural. Aí eu falei, e eu sinto, né? Eu sinto logo assim, quando as pessoas às vezes chegam no consultório e falam assim, eu faço acupuntura. Eu olho e falo, bom, vamos fazer de verdade? Meio arrogante, petulante, mas foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Um pouquinho arrogante, com certeza. Isso eu também te falo. Mas é verdade. Mas aconteceu, sim. É verdade. Muita transformação. Foi muito bom. Foi muito bom, muito, né? Muito. Aliás, foi durante este momento. Pode deixar um pouco nas duas também, Fernando, por gentileza. Isso, tá bom os cortes, viu? Parabéns. Foi muito importante porque essa terapia neural que eu insisti, eu falei para ela, vamos fazer terapia neural. Tô fazendo. Eu até brinquei, falei, vamos fazer de verdade. Ela realmente é arrogante, mas ela percebeu que eu estava falando sério. E foi nessa fase, né? Foi nesse processo de passagem, nesse processo de todo o engrandecimento dela, que ela precisou de um grande apoio. Foi, é verdade. E te ajudou, nesse né? Nesse momento de cura desse luto, né? Foi. Bom, vamos falar um pouco então. Agora você está livre, faz as brincadeiras que você quiser, porque eu quero a imagem para colocar depois no YouTube. Isso. Bom, Maria Fernanda, vamos começar então com a história. Você casou, teve a Ana Clara, até então. Conta um pouco da Ana Clara, da tua vida como mãe. Tive a Ana Clara, ela tem 5 anos hoje, uma gestação normal, sem intercorrência nenhuma. Enfim, e aí, como todo casamento, a gente começa... E aí, vai ter outro filho? Não vai ter outro filho? O que a gente vocês ou tá pensando? O social, o society? Não, a gente. Vocês. A gente. Acho que com todo o trabalho que eu faço, que a gente também se conhece também há bastante tempo, você sabe no que eu trabalho, sempre proporcionando essa busca desse autoconhecimento, então é na gente, sim. E a gente já estava com vontade de ter o segundo filho. Foi, então, em 2000 tem 2 anos, 2015, que eu engravidei daí da Alice. E também uma gestação normal. Tive algumas intercorrências, mas nada muito grave, dentro de toda a saúde que eu já vinha cuidando. Que tipo de intercorrência? Eu tive uma sinusite muito forte. Mas não justifica, né? Mas para quem se cuida e nunca tem nada, nem sinusite, não sabia nem o que era sinusite, é uma dor que realmente... pegou o rosto aí bem forte. E como é que foi a gravidez da... A gravidez da Alice, que é a minha segunda, foi uma gravidez tranquila, mas foi uma gravidez que eu tenho uma intuição muito forte. Sempre tive e sempre trabalhei isso. É verdade. E eu já tinha algumas intuições diferentes com ela. Então eu ia na loja procurar uma roupinha para eu comprar ou algo para eu já montar o quarto dela e vinha uma mensagem na minha cabeça. Se preocupa com isso em janeiro. E juro, eu não comprei nada para ela. Não foi de negligência, eu não quero que isso pareça algo como uma negligência à gestação, de maneira nenhuma. Aliás, me permite me interromper e falar um pouco dessa intuição sua. Realmente, a Maria Fernanda me chama para fazer alguns cursos, nós participamos de cursos de reciclagem juntos e tal, e ela de fato, eu atesto o que ela está falando, ela tem uma intuição sim, ela ela olha, ela fala umas coisas que parecem que a gente precisava ouvir naqueles momentos. Talvez por isso ela também, depois da primeira crise, eu tenha a procurado para conversar e tomar café, para escutar o que ela fala. Às vezes ela olha, começa a falar umas coisas realmente importantes, ela é realmente intuitiva, só para dar esse atestado. É dessa forma mesmo, né? Então você ia comprar as coisas tipo... E aí algo vinha, não compra agora, espera até janeiro. Eu achava estranho aquilo. E até quando eu e meu marido, a gente foi programar a viagem de final de ano, então férias, vamos descansar em dezembro, também veio algo assim, vamos ficar em São Paulo? E no coração dizia, tipo,
tem que ficar em São Paulo, vamos ficar em São Paulo. E a gente também não programou nada para as férias de dezembro. Acabaram ficando em São Paulo. Acabamos ficando em São Paulo, que daí, enfim, já conto daqui a pouco. Então, o momento todo que aconteceu. Eu estava viajando nesse período, quando eu soube pela internet, pelo Face, né, a notícia e tal, e eu fiquei absolutamente chocado, porque não era o prazo estimado para o nascimento, porque eu estava aguardando, inclusive, o nascimento da Alice, e aí me choquei com a informação e soube até o decorrer dos fatos, né? E foi com muito sofrimento que eu acabei passando junto com você. Como é que você prefere contar? Você quer contar cronologicamente o que aconteceu? Fica a teu critério. Pode ser, agora no começo sim, depois as coisas vão vindo também. Tá bom. Vamos deixar assim. Bom, então tá. Então com 26 semanas, é isso? Você teve um sangramento? Como é que foi? 26 semanas de gestação, eu tive um sangramento e estava trabalhando. Estava fazendo um atendimento de acupuntura, uma paciente. Eu interrompi esse atendimento e procurei o pronto-socorro em seguida, assim, no mesmo momento. Eu não demorei para procurar o pronto-socorro. E no pronto-socorro me examinaram, fizeram um toque, viram se eu já estava com dilatação e tudo mais. Não é de praxe, não é protocolo, não fizeram aquela cardiotoco, que são alguns eletrodos que eles colocam na barriga para ver se a gente já tem contração. E minha única queixa era o sangramento naquele momento. Era em grande volume? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Fizeram ultrassom também, ela estava bem, batimento cardíaco favorável, enfim, tudo de acordo. Me mandaram para casa. No momento que eu entrei no carro para voltar para casa, eu comecei a sentir uma dor na minha lombar. Eu liguei daí para minha médica. Eu falei, eu acabei de sair do pronto-socorro, estou precisando de ajuda porque eu estou com cólica. E eu já tive um parto normal, que foi da minha primeira filha. E eu comecei a estranhar. Eu falei, puxa, mas será que é da minha cabeça? Eu acabei de sair do pronto-socorro. Será que eu tô com contração já de parto? Mas as médicas me deixaram muito tranquilas lá. Tanto é que eu me lembro até hoje a frase que eu escutei quando eu saí do pronto-socorro. Vida normal. Eu falei, então tá bom, vida normal. Mas aquela dor, ela foi se intensificando. Eu cheguei em casa, peguei minha primeira filha na escola, estava dando jantar, aquela dor foi aumentando. Aí a lombar. A lombar, sacroiliaca, essa região, assim, é demais essa dor. Ela vai se intensificando. Né? A contração do útero, ela vai aumentando. E aí, na hora, eu virei pro meu marido, eu falei, vamos voltar para o pronto-socorro agora. Ele olhou assim, com aquele olho desesperado. E eu acho interessante falar disso, porque falar de dor vai incomodar todo mundo, mas para contar depois toda a experiência, a gente tem que falar de dor sim, porque ela é presente, foi muito presente, como se a gente vivesse um inferno na nossa vida por um momento, sabe? E aquela dor, ela só foi se intensificando, pensa, dezembro, trânsito em São Paulo, à noite. Perto do Natal? 7h30, perto do Natal, dia 16 de dezembro. 7h30 da noite, eu no trânsito. Eu moro, gente, só pra você terem uma ideia, do lado do Palmeiras, eu tinha que ir pro São Luís, lá da Santo Amaro. 7h30 da noite. Aquela dor só aumentando até uma hora que eu virei, só nós dois no carro, eu consegui deixar ainda minha filha com a minha mãe, a mais velha. Eu tive que ligar para a polícia, para 190, para eles me ajudarem a chegar no hospital. É desesperador. As contrações só aumentando, isso porque eu saí do hospital umas 4 da tarde, essa dor ela só se intensificou, às 7h30 eu já estava voltando para o hospital. A polícia não conseguiu me ajudar com viatura ou qualquer coisa assim, mas eles ficaram no telefone comigo o tempo todo, eu já aos berros, orientando como que a gente conseguiria chegar no hospital o mais rápido possível. Nesse momento, o desespero era enorme, enorme, muita dor física, emocional, uma desestrutura muito grande. E eu dei entrada no pronto-socorro às 8 horas. No momento que eu parei o carro no pronto-socorro, eu senti que a próxima contração ela ia nascer. E foi um momento de alguém me tirou do carro, eu não me lembro quem, se foi
manobrista, ou se foi algum enfermeiro, ele trouxe uma maca. No que ele me puxou, eu sentei nessa maca, eu tirei a minha filha de mim. Eu fiz meu parto. Na entrada para a maca? Sim. Foi nesse momento que... O problema não é eu que aqui tenho que não me emocionar aqui com essa história. Eu quero avisar as pessoas que estão ao vivo no www.alltv.com.br, no site da AltV. Se quiserem encaminhar perguntas, participar ao vivo, entre na página do Facebook, tá? www.facebook.com/salutestv, tá? facebook.com/salutestv. Bom, então você já entrou na maca, você já fez o parto ali na porta do hospital, antes de entrar no prédio. Na porta do hospital. Nisso eu falo que daí começaram, vivendo aquele inferno, porque não é nada que você sonha, não é nada que você cria dentro das suas expectativas de um parto, do que a gente acredita, né, do natural, do que a gente almeja. E era isso que estava acontecendo. Nisso, acho que vem um primeiro, vamos dizer, o segundo anjo. Eu coloco como primeiro anjo a polícia que me ajudou de verdade. Eles me ajudaram para chegar, porque acho que não sei se isso acontecesse no carro, enfim. Aconteceu lá, era para acontecer dessa forma. E aí, nesse momento, chega o primeiro médico, que ele me acalmou muito nesse momento. A minha filha saiu envolta da bolsa, não tinha estourado a bolsa. Na hora que ele pegou ela de mim, essa bolsa estourou. Eu ainda escutei um chorinho dela. E veio assim umas 20 pessoas em volta de mim, entre eles enfermeiros, eles desesperados também atrás de neonatologista. E aí, nesse momento, eles me levaram para cirurgia, que eles queriam retirar a placenta. E nisso levaram a minha filha. E aí também acho que é um outro momento de muita dor, porque eu comecei a ficar muito desesperada, tipo, o que está acontecendo? Isso é um sonho? Isso é um pesadelo? Eu vou acordar disso? O que é isso que está acontecendo comigo? É uma coisa assim que, enfim, não tem muita explicação. Eu acho que quem vive traumas, eu acho que é o primeiro momento de um luto já, é essa negação de, tipo, o que é isso? Eu vou acordar disso, né? Hoje eu vejo dessa forma, mas ali era muito desesperador. Desesperador, completamente. Quer dizer, você estava sem a filha ao lado, você foi para fazer a curetagem. Isso mesmo. E aí, sem ter notícia nenhuma... Nisso chegou a minha médica para fazer a curetagem. E eu perguntava para ela tá viva, ela tá morta? Pelo amor de Deus, alguém me fala alguma coisa da minha filha. Eu preciso saber. E ela foi muito carinhosa, acho que... Agradeço por ter tido a oportunidade de ter tido essa médica do meu lado, a doutora Thaisa, e ela me acolheu naquele momento, me abraçou e falou: Fê, espera um pouquinho, eu preciso cuidar de você. Você também está precisando de muita ajuda. Mas a dor emocional era tanta, que eu simplesmente deixei também todos os meus monstros vir para fora. Eu acho isso interessante, porque quando você pare, é exatamente isso que acontece, você vira um bicho ali. E eu coloco isso até de uma forma, porque como eu já tive o primeiro parto natural também, quanto é importante a gente deixar isso tudo vir para fora. Fala um pouco de deixar essa frase é bastante forte, bastante importante, inclusive. O que é deixar os monstros nossos vir para fora? Você é uma pessoa super doce, super, né? Ela é super gentil, super doce. E é um pouco difícil imaginar você meia monstruosa. Conta pra gente. A dor, eu vejo que ela é pouco vivida. A gente pouco assumida, talvez. Também. A gente parece que tem vergonha de sentir dor, vergonha de não mostrar suas fraquezas para o outro. Por quê? O que o outro vai achar? Não importa. Eu acho que também a gente também se assusta muito de saber tudo aquilo que tem dentro da gente. Então, colocar toda essa dor para fora, para mim, foi muito importante, porque eu estava sofrendo e muito, e se aquilo explodisse dentro de mim, o que ia sair? O que ia ser de mim depois também? Graças a Deus, acho que hoje eu tenho uma certa facilidade de lidar com isso, mas eu sei que isso é muito difícil. Vejo isso dos meus pacientes também.
no consultório, de lidar com a dor. Então, naquele momento, eu vou ser bem clara te respondendo. Eu simplesmente comecei a gritar. A minha médica tentando fazer a curetagem e eu urrava de tudo, de tipo... De raiva, de dor. Eu tô com muita raiva de que isso está acontecendo, eu tô com muita dor emocional. Eu não consigo ainda chorar de tanta raiva que eu tô. Eu acho importante falar da raiva, porque todo mundo fala, nossa, como assim? Raiva é... Sentiu raiva? É, como imagina. se fosse uma coisa assim. Ela sente raiva. Todos nós sentimos raiva. E o quanto a gente expressa isso? Você conhece Mas eu acho que da situação, né? De viver, de novo, uma situação que, tipo, não é natural. A raiva é simplesmente um dos sentimentos mais importantes que nós temos que ter. Inclusive tonifica o fígado. Você conhece meu filho Arthurzinho, que ele tem um fígado insuficiente de crônico. E eu chutava a bunda dele quando era pequeno. E chutava 1, 2, 3, 4, até ele expressar a raiva. Que era pra tonificar o fígado. E não me arrependo não, viu? Essa história eu não conhecia. Não conhecia? Não, acho que eu já tinha te contado. Mas eu não lembro. Eu batia na bunda dele, chutava a bunda dele. E ele aceitava na boa, até ele ficar... Aí eu falava, legal, agora o fígado tá funcionando. Pra ficar igual o teu fígado também, né? Não, aí falta muito, ele não vai conseguir. Bom, enfim. E aí, nesse momento, a médica se assustou demais com essa minha expressão. E ela falou que nesse momento meu batimento foi para 190. Nossa. Ela não me contou, ela acho que foi muito sábia. Ela me contou isso depois, Óbvio. em outras conversas. E aí, nesse momento ela pediu ajuda para anestesista e simplesmente me apagaram um pouquinho para ela conseguir cuidar de mim. Porque eu falava para ela, minha raiva é tanta que eu tô com vontade de levantar daqui para ir ver o que estão fazendo com a minha filha. E levantaria mesmo, assim, né? De animal mesmo, Levanta de ir atrás da tua cria, sabe? a onça, assim. né? E eu falava pra ela, minha vontade é de te chutar. Eu quero levantar daqui. Eu quero ir atrás dela. E aí eles me sedaram para conseguirem Fazer a curetagem. Fazer a curetagem. E aí eu acho que o outro momento de dor foi eu acordando na recuperação. Você fica naquela salinha esperando acabar efeito de anestesia. E ali você tá sozinha. E ali foi meu primeiro momento sozinha, de eu olhar para isso tudo e falar, tipo, tô vivendo isso mesmo? Isso é real? E, de novo, a tristeza ainda não veio. Ela ainda não tinha feito parte desse momento. Lembrei de uma outra situação que eu acho que ainda estava um pouco grogue da anestesia. Antes de ir para a sala de recuperação, eu acho que de tanto eu gritar, a médica pediu para chamar meu marido logo depois que tinham feito a curetagem. E nesse momento eu consegui encontrar com ele, eu estava muito grogue. Então, agora que eu lembrei que a gente teve um momento importante ali dele falar para mim. Então, veio dele a notícia. A Alice está bem, ela está no UTI, e estão estabilizando ela está bem. E junto dele estava a pediatra. A nossa pediatra que já cuida da Ana Clara, ela também foi para o hospital para nos ajudar nesse momento. Também foi muito positivo. Então, eu fui daí para essa sala de recuperação simplesmente com isso na cabeça. Tipo, o que está acontecendo? E acho que ali ainda não veio os porquês. Por que eu estou vivendo isso e tudo mais. Não, era simplesmente, tipo, preciso acordar desse sonho ou desse pesadelo. E aí, assim, cronologicamente, depois, quer dizer, aí você ficou internada, obviamente. Eu fiquei internada, foi um parto natural, foi um parto normal. Tinha recuperação ali de uma curetagem, mas isso até fisicamente eu estava ótima. Agora, estruturalmente, a parte emocional, eu estava destruída. Cheguei no quarto, isso tudo foi à noite, passei a madrugada praticamente acordada. Ainda sob efeito da anestesia, eu não conseguia levantar da cama para sair correndo para a UTI para vê-la. Mas, ao mesmo tempo, aquele momento eu senti medo. Muito medo. E eu pedi ajuda de psicólogo do hospital. Ali eu tive... Eu já sabia que falava, gente, preciso lidar com isso agora que está acontecendo. Não com rapidez, lógico, mas eu preciso que alguém me ajude, eu preciso de ajuda. A família foi muito presente nesse momento também, todos. E umas 6 da manhã a anestesia passou, então levantei e fui direto para a UTI para conhecer a Alice.
e um toquinho de gente, 900 gramas, ela nasceu. E aí eu acho que um outro momento importante também para contar, que é viver um pouquinho da UTI, que eu acho que também é um ambiente muito complicado. As mães e os pais que vivem em UTI, assim, de ter participado disso também foi muito forte. É como se fosse tão asséptico, como se fosse um laboratório de manutenção da vida, mas que ele é até um pouco tanto quanto desumano, eu diria. Eu passei isso com os meus pais, tanto pai quanto mãe, e foram duros períodos. A UTI parece uma fábrica sei lá. O que você acha que é uma UTI? É complicado dizer, eu posso trazer agora um pouco como o GC? Mãe, né? Experiência mãe. Pode colocar o GC, por favor, Fernanda? Porque, poxa, eu sou fisioterapeuta, dentro da faculdade um dos estágios que eu tive que fazer foi participar de UTIs, de trabalhar em UTI, como físio. Como técnica, como cientista. E como muda completamente a hora que você se vê do outro lado e fala, putz, minha filha tá aqui, eu tô aqui todo dia. E eu não sei quanto tempo eu vou ficar, porque a notícia era muito clara. Nasceu prematura, hoje em dia a medicina é avançada, pode correr tudo bem, mas você vai ficar aqui pelo menos uns 4 meses, né? Que seria completar a gestação que deveria estar na minha barriga, vai numa incubadora, entubadinha, com aqueles acessos. É muito complicado você ver tudo isso do outro lado, com um afeto, um amor enorme que você tem pelo teu filho, sofrendo ali, e você fala, puxa vida. Ali eu acho que foi um momento muito forte que eu comecei a olhar para essa dor toda que eu estava sentindo. E eu comecei a escrever muito. Eu já escrevia, mas eu comecei a escrever sobre a minha dor. Então, no momento que eu ia para casa dormir um pouco, tomar um banho, eu mal dormia, eu passava a noite escrevendo sobre a dor. Muita coisa eu coloco no blog. Muita coisa do que você escreveu? Sim, sim. Muita coisa do que eu escrevi está lá no blog, que é Grupo Céu Estrelado. Isso. Grupo Céu Estrelado. Escreve grupo? Escreve. Grupo Céu Estrelado. .wordpress.com. E lá eu escrevo, trago essas experiências dessa semana que eu tive que olhar para tudo isso. Muitas mães ao meu redor, a UTI, onde eu estava, tinham mais 10 leitos. Era um dos quartos com crianças de alto risco. A UTI é muito grande, tinham várias salas com vários leitos. Eu digo incubadorinhas, né? E as mães, a gente em cadeira igual essa que estou sentada aqui, tipo, com a incubadora na minha frente, olhando para ela. E eu falava, puxa, como que eu posso tornar esse momento rico? E aí, acho que foi dos primeiros aprendizados foi olhar para o tempo. Para o tempo no sentido maior, assim, de tempo. Se eu tô com este tempo com ela, como que eu vou aproveitar esse tempo? Da mesma forma como é a gestação, né? A gente está na gestação, a gente fala, não vejo a hora de nascer. Não, curta a gestação, sabe? Aproveite esse momento que você tem. Porque daí o bebê nasce, aí você também vive reclamando, e aí quando vai ver a criança já está grande, você fala, puxa, não curti aquele tempo que eu estava amamentando, ou não curti aquele tempo que eu estava gestando aquela criança. Uhum. Então ali eu coloquei muito essa intenção do tempo. Enquanto ela está aqui, eu vou curtir esse tempo com ela. Sem criar muita expectativa também. Eu entendo e me fez recordar quando logo o Arthur nasceu, que ele ficou lá enfim, estava lá na maternidade, a gente fica num vidro, uma coisa tão distante, uma coisa... É isso que a ciência às vezes acaba colocando, né? Como você disse, né? Quando você estuda e está do lado de cá, do lado técnico, científico, tudo bem, é muito mais fácil de lidar. Quando você está com você ou com pessoas próximas a você vivendo aquela situação, o enfoque muda um pouco diferente. O que você sentia ali sentada e sua filhinha lá na incubadora? Essa distância, como é que era esse afastamento, essa vontade do contato? O que você sentia nessa hora, Fernanda? Olha, eu vou te falar que
eu não sei o que eu sentia, de verdade. E olha que eu nomeio muitos meus sentimentos, mas eu vivi o que tinha que ser vivido. Porque se eu ficasse comparando, eu queria que ela estivesse no meu colo, acho que eu ia sofrer mais, sabe? De algo que eu ia estar expectando, esperando, e que não estava acontecendo. Então, quando era possível e que era, eu abria a incubadora e colocava minha mão dentro da incubadora, no peitinho dela, no corpinho dela, porque minha mão já cobria ela inteira, né, bem pequenininha. E ficava ali, eu acho que se curtia esse momento, que é duro, mas eu ficava cantando para ela. Ou, agora eu me emociono, que esse momento foi muito forte. Eu ficava em oração e eu sentia muita luz de todos que estavam em oração por mim, por nós naquele momento. Aquilo foi muito forte para mim. Até o dia que o médico falou que ela teria que passar por um procedimento para mudar a alimentação dela. Ela já estava quase uma semana, ia completar os 7 dias, com a alimentação pelo umbigo. E nesse momento ela falou, ela vai ter que passar por um procedimento que chama PIC. E é um procedimento delicado, que a gente não sabe o que pode acontecer. Tive que até assinar aqueles termos de autorização, mas era o que tinha que passar. E ali, para mim, foi muito forte, porque eu senti que a gente estava tendo uma ligação muito grande, lógico, mãe e filha, mas ela tem uma alma e ela estava já seguindo o caminho dela. E naquele momento eu senti que eu tinha, um pouquinho antes dela começar o procedimento, eu teria que me despedir dela. Você já sentiu isso nesse dia? Senti. Também vou falar, todo mundo... Às vezes é estranho eu falar isso até aqui, eu conto isso pouco, viu? Muito pouco. Que honra, muito grato. Agora... Falar publicamente. Porque eu acho que às vezes pode ser mal visto, de tipo, ai, que louca, ai, já tá se despedindo da filha como se fosse uma coisa assim. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Intuição. Pelo contrário. De novo, foi uma coisa muito forte. Com muito pé no chão também. E é lógico que eu quero ela comigo. Até hoje, se eu choro... É de saudades. É saudade de um sentimento humano de querer junto. De querer estar perto. Mas... eu acho que veio uma coisa maior de uma entrega. Naquele momento veio de experimentar a verdadeira entrega. De colocar a mão no peitinho dela, no corpinho dela e falar assim, filha, faz o seu caminho. Faz aquilo que você veio fazer aqui. Então, não se prenda por nós. Isso eu acho que se você fala de alguma coisa que eu senti na UTI, eu via isso muito em outras mães. Não digo todas, mas de muitas. A gente quer tanto filho pra gente que o quanto a gente segura essa criança, se ela tem um outro caminho. Eu comecei a me questionar nisso, sabe? Um egoísmo nosso, humano. Isso serve para tudo, né? Para todos os relacionamentos, tudo. né, Fernando? Eu posso atestar que a generosidade dela estar compartilhando isso, eu estou permitindo que ela se emocione, porque ela é uma grande pessoa e eu... curiosamente, eu fico também emocionado, mas não vou impedir que você expresse suas emoções aqui. Sim, para quem falou que já gritou horrores, né? Isso é coisa pequena, né? Eu permito sim que você se expresse emocionalmente, porque eu sei da tua maturidade. Né? E isso, para mim, eu entendo, e creio que também o internauta deve perceber isso também, que obviamente esse é o verdadeiro amor, né? É um amor que liberta, não é um amor que prende. Isso mesmo. Acho que essa é a diferença de tudo. Né? E falar de morte parece pesado, não sei se o pessoal está conseguindo assistir o programa inteiro. Um pouquinho as pessoas. Porque não é fácil, mas falar de morte é falar de vida. Porque eu acho que coloca a gente de cara a cara com a nossa vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Estou vivendo a minha vida de verdade? Eu estou vivendo a minha vida de verdade? Se eu olhar para a morte, porque eu acho que quando eu conto isso, eu tive que olhar para a morte. Não tinha como. Não tem como. Esfregando na minha cara, né? E eu acho que os sinais foram vários e o quanto a gente tem que sempre trazer os dois
polos, não só o negativo, onde todo mundo coloca negativo como pesado, mas o positivo também. Vou colocar como yin yang, como a gente sempre fala, né? Os dois polos de eu estou passando por um sofrimento, mas quais são os anjos que aparecem para mim para eu passar por tudo isso? Então, eu estou passando daí pela dor de um velório, de um falecimento, mas qual é o sentido disso tudo que eu posso trazer para a minha vida? Isso é importante. Acho que isso que eu comecei, daí nesse momento dessa despedida, de eu ter essa oportunidade dessa despedida, de começar a olhar para tudo isso com outro olhar. Porque daí no dia seguinte eu não mais a vi, realmente aquele dia, no dia 15, no dia 21 foi a despedida. Tô me perdendo aqui, foi no dia 22. Dia 23 de dezembro, gente, foi o falecimento dela pela manhã. Sendo que eu tive que viver todo o velório, o enterro e tudo isso que vocês sabem muito bem como que é, porque acho que todo mundo já perdeu alguém na vida. Uhum. E no dia seguinte era aniversário da Ana Clara. E aí? Como é que eu ia, né, enterrar e ter estrutura para enterrar uma filha e comemorar o aniversário da outra no dia seguinte? Se eu olho isso num olhar muito mundano, é muito pesado, muito complicado. A ponto, às vezes, até da gente marcar o aniversário da outra filha para o resto da vida, sabe? Nunca mais vou comemorar o aniversário da outra filha, porque... Não. O quanto eu acho que eu trouxe um olhar, eu consegui com o tempo também, e trazer um olhar de, tipo... Foi um portal que se abriu nesse dia, dela ter partido para o céu, partido para o seu continuar do seu caminho nesse dia. E o quanto a Ana Clara, minha primeira, que também tem uma sensibilidade enorme, uma intuição enorme, pôde participar disso tudo junto. Então, eu fiz questão também da minha primeira filha entender o que estava acontecendo, de uma forma leve, e ela foi fantástica. Ana Clara, acho que eu aprendi muito com as coisas que ela trouxe disso tudo. De quando eu dei a notícia para ela, mas também da leveza dela para lidar com isso. E das perguntas que as crianças trazem, né? Isso é sensacional. Isso para mim foi uma experiência e tanto de crescimento, né, Maria Fernanda? Eu te acompanho pessoalmente, profissionalmente, e sem dúvida foi um impulso muito grande na tua vida, na vida do teu marido, na própria vida da Ana Clara. A Neide Ribeiro Rodrigues escreveu: passamos por um processo de perdas na mesma época, vivemos o luto e aprendemos o desapego como forma de amor. Você concorda? Muito, muito. A gente tem que se desapegar mesmo. E no momento que desapega, que vem a liberdade que você falou. O que é o desapego? Eu vou falar como eu sinto o Sim, desapego, óbvio, né? Claro. Desapego é a gente parar de prender a nossa vida com várias situações mundanas, com outras pessoas também, que às vezes a gente se prende, se preocupa, e começar a olhar para a nossa própria vida. Então, no momento que eu comecei a olhar para a minha vida, e o que eu estou construindo dela, para onde eu estou indo, o que eu estou buscando, aí sim eu vou encontrando o amor. Eu vou encontrando esse preenchimento de um vazio que passa a não mais existir dentro de mim. E no momento que a gente tem esse vazio e não consegue olhar para ele, a gente vai se apegando às coisas e às pessoas. Parece que a gente precisa dos outros. Eu preciso do fulano. Será que eu consigo ficar sozinha? E no momento que a gente começa a ter esse momento sozinho, esse olhar sozinha, e isso vai te completando, isso é engrandecedor. Isso é desapego, para mim. Difícil de explicar, né? Como se o outro fosse responsável em tampar os seus buracos, os nossos buracos internos, seria isso, sim, né? Sim. E foi um fato que aconteceu, obviamente, né? Tanto o parto quanto a gestação, foi um parto prematuro e etc. E teve esse acontecimento, e você falou para sua filha, e teve não teve festa de aniversário da Ana, né? Não teve? Não, a gente até tinha programado uma, a gente cancelou, que foi até a festa mesmo, a gente comemorar na semana que a gente estava no UTI. A família nisso ajudou muito, foi muito rápido até para ajudar a cancelar, falar com os parentes, enfim, lógico, todo mundo sabia o que estava acontecendo.
Mas no dia seguinte, a gente ainda fez um bolinho, assim, para Ana Clara em casa, uma coisa só entre nós. Sei. Porque ela ainda estava com 4 anos, estava fazendo 4 anos e muito nova. A criança espera aniversário, né? A criança, ela quer aniversário. E para ela já era, tipo, o outro dia. Então, ela, lógico que sentia toda essa nossa tristeza. E a gente também não escondia muito isso dela. Mas a gente também quis trazer o momento dela. Então, eu consegui... Falo que consegui porque a gente sabe também toda a política de São Paulo aqui para fazer enterro, que é complicado. É uma loucura. Então, eu falo que eu consegui, dentro do possível, né, fazer o enterro num dia para continuar a vida, né? No dia seguinte, realizar o aniversário da Ana Clara, comemorar, e no outro dia era Natal. Então, você fala, meu Deus do céu, o que é isso tudo que está acontecendo comigo? E acho que daí que começaram os sinais. Acho que daí que passa aquele pesadelo. Vou colocar assim, dessa forma, acho que a gente trazer isso como sombra, como uma coisa pesada. Não falar que é fácil, que não é fácil. Óbvio que não. É muito difícil. É lógico que a minha história é bem intensa. Mas eu acho que disso eu comecei a ver... olhar para mães que passam por situações parecidas, ou de crianças que estão internadas em UTI, ou de mães que passam mesmo por esse parto prematuro, o susto que é, ou até de mães que têm aborto espontâneo, porque eu fui atrás, eu não vou saber falar exatamente, mas a partir de X semanas de gestação, não me lembro se 20 e pouquinhos, é considerado feto, então dentro da legislação você tem que enterrar. E de X semanas para baixo é considerado aborto. Então, o quanto isso muda, sabe, de questões de data, assim, sabe? De até tal data é aborto e de tal data para frente é considerado feto, que você tem que fazer o enterro. E eu acho que isso é complicado para a mãe, porque aquela gestação já é teu filho. É teu filho. Óbvio. Você já criou um laço. E a dor vai ser a mesma. Muita gente falava, não, mas será que a sua dor é maior porque você viu o rosto da sua criança? Hoje, com as mães que a gente recebe no grupo, que a gente tem também um grupo, então, que a gente se encontra uma vez por mês, está aberto, é um grupo gratuito. Se você se identificou com isso tudo, participe, ajude a gente a compartilhar a sua história, porque a gente também tem ideias de projetos futuros com isso, para melhorar uma dor que às vezes é subestimada pela sociedade, sabe? Não, às vezes não, é sempre subestimada pela sociedade. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, estão curtindo, a Rita Rodrigues, a Marcela Jacó, a sua querida irmã, o James Eduardo Brown, a Angélica Rodrigues, Débora Barcia Xula e Neide Ribeiro Rodrigues, que fez esse comentário. A Angélica Rodrigues escreveu: sou espírita de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o que você disse é muito importante para todos nós. É compreender que nós temos um tempo aqui na Terra e devemos viver intensamente da melhor maneira possível o que nos compete fazer enquanto estamos aqui. Rita Rodrigues falou boa tarde. Boa tarde, Rita. Você concorda com o que a Angélica falou? Concordo bastante. Já Maria Fernanda é uma pessoa bastante espiritualizada, né? Ela é uma pessoa religiosa, bastante espiritualizada, e teve momentos de espiritualidade muito intensas a partir desses fatos da tua vida, né? Você pode comentar alguma coisa? Tudo bem ou não? Ou não eu prefere? Vou comentar um da Ana Clara, que eu achei sensacional. Por favor. Ela, no dia seguinte do falecimento, no aniversário dela, ela acorda cantando a música Alma, da Zélia Duncan, conhece? Sim. A letra é sensacional, acho que de definição de alma. E aquilo me deixa assim surpresa, eu e meu marido, a gente em casa, vivendo todo aquele luto. E a gente manda uma mensagem para um grande amigo meu, que eu não sei nem se está assistindo, o Rick Scaff. Ele estava já me ajudando demais também a passar por esse processo, com mensagens maravilhosas que ele vinha me mandando.
E a gente comentou, foi só com ele, a gente comentou, nossa, a Ana Clara acordou cantando essa música. E eu não sei onde ela escutou, não sei se foi, tipo, rádio tocando no carro, enfim. Não era uma música que a gente estava escutando, que a gente não escuta usualmente em casa. E aí, momentos depois, o Rick me responde o WhatsApp, mas não era ele, era a Azélia Duncan, mandando uma mensagem de feliz aniversário para Ana Clara. E contando, nossa, um passarinho me contou que é seu aniversário, então eu quero cantar uma música para você. E aquilo emocionou muito a gente, porque escutar a música vindo dela, e não da questão de vir dela, mas da letra da música, aquilo preencheu demais, sabe? E a Ana Clara, na simplicidade dela, também eu quero responder, e respondeu, cantando a música para Zélia. E foi muito engrandecedor, eu estou colocando isso no sentido de trazer essa leveza, de trazer já esses sinais aonde a gente vai se apegar, sabe? Aonde a gente vai se segurar para passar tudo isso, porque é tão duro, é tão pesado, mas ao mesmo tempo vem essas mensagens do alto de mostrar que a vida é isso, a vida se a gente tem uma única certeza na vida é a morte, será que a gente olha para ela? E aí ela trouxe essa leveza nessa música. Isso acho que para mim foi um dos momentos assim bem gostosos. Muito legal. E a sociedade? Você perdeu um filho, não se preocupe, vai ter outro. Apareceu esse tipo de comentário tão incentivador? Olha, para mim não tanto. Acho que muitas pessoas já me conhecem meu jeito e também sabem que às vezes se eu escuto uma dessas, toma outra, né? A vida continua, né? Mas sim, algumas pessoas eu escutei isso, sim. E hoje acho que eu consegui lidar com isso de uma forma muito tranquila, porque eu consigo perceber que isso vem porque é a expectativa do outro, né? Em cima de você. Agora, a dica que eu dou é, se você tem alguém na família passando por isso, acolhe e escuta. Fica quieto se você não sabe o que tem para falar. Porque a gente quer ajudar muitas vezes, lógico, e não é por maldade que o outro fala isso. Mas como que o outro quisesse que a gente passasse por essa dor o mais rápido possível, sabe? E eu acho que o que eu acho importante é deixa essa mãe, esse pai viverem esse luto. Não significa que eles estão em depressão. Eles não estão. Eles só estão vivendo um momento de tristeza, de despedida. E que precisa ser vivido, porque se isso não for vivido, essa tristeza ela vai internalizar e ela vai virar doença. E no momento que vira doença, dá muito mais trabalho para a gente resolver depois. Eu coloco como terapeuta, né? Sim. Então, vive esse luto, permita. A sociedade tem um medo tremendo dessa doença chamada de depressão e não deixam as pessoas viverem as suas tristezas. Isso é importante. Porque tem um momento que, depois de tanto chorar, a gente chora, que você olha para a tua vida e fala assim, eu só tenho duas escolhas. Que foi como se abriu o programa. Ou eu vou ficar na cama o resto da vida e não vou mais olhar para mim e não vou mais olhar para aquilo que ficou, ou eu tenho que tocar minha vida e continuar. E acho que na hora que chegou isso para mim foi muito forte. Eu simplesmente peguei a vida na minha mão e fui. E foi nesse momento que veio essa vontade de ajudar, auxiliar nesse caminho, nesse processo de outras pessoas que estão passando por isso. Eu fiz uma crônica no Facebook, no qual você acompanhou, e eu achei bonito como eu abri. Raramente eu gosto das coisas que eu faço, que eu escrevo. Eu sou um cara muito crítico. Às vezes eu olho e falo, podia estar melhor. Mas eu gostei dessa abertura aqui, que olhar aos céus em busca de conforto anímico e espiritual não é um privilégio moderno. Isso, muitas civilizações, a gente não consegue saber quanta dor e quanto pedido de auxílio as civilizações antigas fizeram às estrelas, que devem ter assistido muito episódios, né? Como é que foi olhar para as estrelas? Primeiro foi contando para Ana Clara, né? Sua irmã foi para o céu, virou uma estrelinha. A gente tem sempre essa imagem.
Mas olhar para a estrela no dia seguinte que ela faleceu, eu postei isso no Face no dia, até para as pessoas que queriam notícia, irem para velório e tudo mais. Mas no dia seguinte eu mudei a capa do meu Face e quis colocar uma estrela lá também. E sem saber, acabei pegando a estrela de Órion, que a gente conversou sobre isso tem umas 2 semanas, né? Exatamente. Mas enfim. E numa das meditações que eu estava fazendo, já fazia meditações, enfim, dei continuidade a isso depois de todo esse momento de luto, que eu coloco aí pelo menos 1 ano, às vezes até um pouco mais, né, que eu passei. Eu tive uma intuição, já estava com essa vontade de montar o grupo, e eu tive uma intuição forte de trazer o nome para esse grupo de Céu Estrelado. Na ideia de colocar que a gente tem algo que nos guia. Para onde a gente está indo, né? Qual é o meu caminho aqui? Então a gente tem uma estrela, algo que nos guia, é Deus que nos guia, é a nossa vida que a gente vai atrás, ou o próprio taoísmo, né? O Tao que a gente busca. E nessa meditação veio esse nome para mim, Céu Estrelado. Então, para mim, estrela vem nesse sentido de trazer um caminho para a minha vida. Não só a imagem que às vezes a gente tem, que muita gente fala, então o grupo chama Céu Estrelado de várias crianças que já faleceram. Não, foi muito mais uma ideia de um guia mesmo, de algo que eu olho para onde eu estou indo. Foi nesse sentido. Para uma estrela. Sim. De ter um norte na vida. Depois dessa experiência difícil, desse trauma vivido, Maria Fernanda, uma pergunta também delicada. Próximo filho. Pois é. Te contei aqui antes de começar o programa, né? Nossa última reunião com o grupo foi sobre isso. O medo da próxima gestação. E dá medo, sim. Lógico que dá. Porque, sem querer, você vai usar situações palpáveis que aconteceram na vida, né? Tá, a primeira gestação foi tudo normal, a segunda, tudo isso que eu contei para vocês agora. E uma terceira é uma nova experiência. Então, como que eu vou fazer todo um trabalho interno para trazer essa nova experiência? Sem com que ela venha com medos, sem com que ela venha com expectativas negativas. É muito difícil. Muito difícil. São 14 horas e 55 minutos, estamos quase acabando o nosso programa já, Maria Fernanda. O Fernando Borrego já colocou lá. Para você também, tá, meu? Ó, para você também. Eu fiz uma chamada no Instagram. Aliás, coloca nosso GC de mídias, por favor. No Instagram, eu fiz uma pequena chamada com um filminho falando do programa de hoje. E entre os comentários teve uma da Silvia Marques, que eu pedi autorização para ela, obviamente, para ler o relato dela. E a Maria Fernanda, inclusive, viu no Instagram, tá? Então, coloca quem quiser acompanhar esses filmes e acompanhar o Instagram. Aliás, todo dia nós estamos fazendo várias chamadas aí bastante interessantes. Tá lá o Instagram, @jcbaldan.acupuntura, YouTube, são 2 canais em que você pode ver os programas, inclusive este. Bom, a Silvia Marques escreveu o seguinte: perdi meu primeiro filho há 8 anos atrás, em dia 17 de maio, fez 8 anos. 3 meses depois, Deus me deu o privilégio de ser mãe novamente de um outro menino que sempre quis um menino. 3 meses apenas, hein? Foi muito difícil, uma dor indescritível, só quem passa sabe. Ele ficou entre nós por 4 dias. Nasceu no dia 13 e faleceu no dia 17. Hoje tem um príncipe, que é o Cássio. Tudo, meu tudo. Não sei o que seria de mim se não tivesse esse menino. Esse é um problema, né? É um pouco, sim. Para eu não ser muito forte para responder. Minha gravidez foi bastante conturbada. Eu tinha muito medo de perdê-lo também. Fiquei desesperada quando o Cássio nasceu. Hoje eu o protejo demais. Sei que não está certo. Ainda bem que você sabe, né, Cássio? Que não é realmente muito adequado. Mas isso é o reflexo do que passei. A gente acaba super protegendo. Você tem esse receio? Hoje não mais. Já tive. Mas eu vejo assim, de ter tido a primeira, eu não fiz isso com a Ana Clara.
Eu acho que também de ser terapeuta, de trabalhar, de já ter esse olhar, eu consegui colocar isso na prática, de algo que eu também falo para os meus pacientes. De não super proteger, porque cada um tem tua vida, cada um vai ter teu processo, cada um tem seu caminho aqui. Como eu também, meu marido vai ter o dele, a Ana Clara vai ter o dela, a Alice teve o dela. Então, essa superproteção não leva a lugar nenhum. Às vezes eu não estou daí ensinando essa liberdade para esse meu filho que ficou. E o quanto ele precisa também caminhar com suas próprias pernas, entender o processo da vida. Senão a gente coloca também essa criança numa redoma e o que vai ser? Superproteção nunca é bom para a educação, né? Superproteção nunca é bom, mas é absolutamente compreensível, né? Super compreensível. Aliás, é o que você falou. Lógico que dá esse medo. Por isso que a gente até colocou como tema da reunião, né? É o medo da próxima gravidez. Nossa, isso é super comum, é lógico. Tem relatos maravilhosos das mães, dos pais, que passam lá no grupo com a gente. Posso até fazer o convite para o grupo? Por favor. A gente se encontra às terças-feiras, uma terça-feira por mês, lá no meu espaço, na Clínica Vitalidade Integrada. À noite, é das 19h15, a gente está começando a reunião e vai até umas 20h30. Então, fica o convite, é gratuito. Você que já passou por uma situação dessa, quer compartilhar, quer trocar sentimentos, informações e tudo isso que foi passado, essa dor imensurável, vai lá no nosso grupo, encontra com a gente, pode me procurar pelo site, né, pelo blog, o grupo céuestrelado.wordpress.com, ou ligar para a gente lá na clínica, deixa seu nome e já participa do próximo encontro. O telefone é 11 2495 1239. 2495 1239. 2495 1239. A Angélica Rodrigues escreve: que sabedoria, gratidão, doutora Maria Fernanda. Obrigada, gratidão também. Eu agradeço então a presença da Maria Fernanda, pelo seu despojamento de vir colocar aqui fatos tão difíceis da sua própria vida, mas uma história bonita, uma história de transformação, de perda, de luto, de sofrimento, sim, mas de transformação e superação. Parabéns a você, muito grato pela sua disponibilidade de vir aqui e pela sua franqueza. Obrigada pelo convite, de verdade. Que a gente ajude mais mães a passarem por isso. Eu espero que esse programa atinja as mães, as famílias que estão passando por isso, né, e as pessoas que possam estar ao redor de modo a ajudá-lo. Eu agradeço às pessoas que assistiram, participaram, convidando você para segunda-feira próxima estarem aqui novamente, 14 horas, para acompanhar ao vivo, www.facebook.com/salutestv. Boa semana a todos e até segunda.